Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos Haverim, nossos irmãos que estão ouvindo este pequeno shiur, estudo. Veja bem, hoje nós iremos falar sobre as obras de Avraham. Quais foram as obras de Avraham Avinu, nosso pai Abraão, né? Veja bem, Abraão, para você que é leigo e ainda não conhece a genealogia de Abraão, Abraão ele foi o nosso primeiro pai na fé, o nosso primeiro, aquele que acreditou no Eterno, que foi computado como justiça através das suas obras. Veja, de Abraão veio Isaac, depois Jacó e depois os 12 patriarcas, ou seja, os 12, que todo mundo sabe que foi Judá, Efraim, etc. Os 12. Através dos 12 veio o povo de Israel, certo? Abraão, ele não era judeu porque o judaísmo saiu dele. Existem alguns escritos antigos que fala que Shem era filho de Noar. Shem é descendente de Abel. Digamos assim, Abel, Caim, Adão, Eva. E Shem, ele montou uma academia, que era a Academia de Shem. É nesta academia, que era uma yeshivá, era-se ensinado os bons preceitos. Não existia judaísmo. Era-se ensinado os preceitos da vida, os princípios da vida. Dali se originou-se sacrifícios. Tanto é que nós temos um sacerdote que surgiu neste período de Shem até Avraham Avinu, que era Melquisedeque, rei de Salém. Daí, Abraão Avinu aprendia na academia de Shem que o Eterno é um, que o Eterno se manifesta de várias maneiras, e sem falar de seu amor para com o próximo. Abraão não tinha Torá, a Bíblia que hoje nós temos. Ele não tinha. Ele tinha as instruções dadas pela Academia de Shem, a qual esta academia ela tinha como princípio aderir os preceitos da vida. Bem, e aí Abraão Avinu estudava, ia para a academia e lá aprendia sobre os princípios da vida. O que eu quero dizer com isso? Que Abraão, por aprender os princípios da vida, por não ter Torá, por não ter a Bíblia, por não ter o judaísmo como foco, ele tinha os princípios da vida, a essência, o amor para com o próximo. Os livros do judaísmo, dos nossos sábios, eles ensinam que Abraão, ele era uma pessoa prestativa, uma pessoa que auxiliava o próximo. Ele ficava em sua tenda com sua esposa à beira de um caminho. Este caminho
aonde muitos viajantes passavam. E neste caminho, ele ficava à espera de um viajante. E quando o viajante vinha, ele falava: Sara, lá vem um viajante, vamos ajudá-lo. Primeiramente, Abraão não queria saber se aquele viajante era de outra religião. Tanto é verdade que existia vários deuses, pessoas de outras nacionalidades cultuando deuses de pau, de madeira. Isto já é antigo, esta idolatria. E aí, Abraão, quando o viajante se aproximava, Avraham Avinu dava shalom, e ele, shalom, e já sabia que a identificação de um povo hebreu era essa. E aí ele sentava, está indo para onde? Ele falava, estou indo para Jerusalém, estou indo para... E assim vai, para uma cidade. Ele falou, olha, você não quer se hospedar comigo? Venha, fique em casa. E aí aquele viajante entrava na sua casa, daí ele lavava os pés deste viajante, lavava os pés, ele entrava em sua casa, não existia mesa, não existia cadeiras, existia um tapete aonde era colocado a comida, colocado tudo, e aí eles sentavam ao redor daquele banquete. E quando o viajante ia colocar a mão na comida, Avraham falava, opa, espera, nós temos que agradecer a Hashem, ao Eterno. Você sabe quem é o Eterno? Abraão perguntava para este viajante. E o viajante, não conheço, eu conheço meus deuses. Então, ele é o Elohim que criou os céus e a terra. Você lembra do dilúvio? Aí eles iam dizer, nossa, eu lembro disso. Então, quem cometeu aquele ato de justiça foi o Eterno sobre a humanidade. E a humanidade estava precária em pecado, em imoralidade sexual. Pessoas estavam comendo animais vivos. As pessoas estavam se matando umas às outras, e o Eterno acabou dando cabo disso tudo, porque existe um universo onde é controlado por ele. Então nós devemos agradecer, porque quem fez esta maçã, quem fez esta uva, quem fez este vinho, quem fez tudo isso que está aqui à mesa, foi o Eterno, foi Hashem, foi Elohim. Então nós devemos agradecer. Vamos agradecer? Ele concordava, vamos. E aí Abraão citava um abrahá, uma oração sobre aqueles alimentos em forma de agradecimento. E aí o viajante ficava impressionado com toda aquela shalom, com todo aquele amor e carinho que ele tinha. E aí o viajante, ele se conscientizava-se de que existe um Eterno maravilhoso, que sempre tem misericórdia, que sempre tem amor para com as pessoas. E aquele viajante ia embora com esta palavra de Avraham Avinu, e sem falar outras situações que acontecia. Isto é uma delas. E aí o viajante ia para a sua terra e de lá ele propagava a palavra do Eterno. Veja, estas são uma das obras de Avraham Avinu, de Abraão, nosso pai na fé. Veja, os atos de justiça, de amor que ele praticava, superava muita coisa. E é por isso que o Eterno o escolheu para ser o nosso Pai na emuná, na fé. Veja que Abraão Avinu, ele não priorizava objetos, não priorizava ritos, não priorizava nada. Ele tinha como meta e como amor e como servir ao Eterno, ajudando o próximo e amando o Eterno sobre todas as coisas.
amando o eterno sobre todas as coisas e ajudando o próximo como a si mesmo. Estas são as obras de Avraham Avinu. Uma das. A pergunta que eu quero fazer a você é: estamos realizando as obras de Avraham Avinu? Ou estamos apenas nos judaizando, trazendo objetos do judaísmo e colocando em nossas vidas como prioridade? Ou estamos cometendo as obras de Avraham Avinu? Muitas pessoas dizem conhecer a Bíblia, mas esquecem das obras de Avraham Avinu. Esquece dos princípios da vida. Veja, isso é muito importante. Eu costumo dizer que judaísmo é para judeu. Judaísmo, nós somos filhos de Avraham Avinu. Nós pertencemos a Avraham Avinu. E o judaísmo saiu de Avraham Avinu. Tanto é que é filho de Isaac, ou de Yaakov. Veja, o judaísmo ele tem como princípio o amor às coisas do eterno. O judaísmo em si, eles têm os seus princípios, seus elementos. O judeu mesmo, não estou falando de gente que se diz judeu e é sinagoga de Hassatã. Não, que agora virou moda. Eu saio da igreja, conheço uma comunidade e me torno judeu. Né? Eu me fiz judeu. Não, isto é ridículo. Isso não pode haver em nossas vidas. Eu tenho que sair do cristianismo, sair da religião chamada cristianismo e me apegar aos princípios da vida. Porque lá no cristianismo eu aprendi só o que é servir ao homem, servir à religião. Aqui, com o eterno, eu vou servir ao eterno. Veja a diferença. E nisso nós constatamos o que Avraham fez. Uma das coisas que Avraham fez que ultrapassou os limites do amor do ser humano foi este. Lembre-se que quando o Eterno veio destruir Sodoma e Gomorra, Avraham Avinu suplicou pelaquela cidade. Ele suplicou, falou: Senhor, e se tiver 50 justos? E o Eterno falou: eu não destruiria, mas não existe 50. E se tiver 40? Ele falou: eu não destruiria, mas não tinha 40. E se tiver 30, Senhor? Eu não destruiria. Senhor, perdoe-me a minha insistência. E se tiver 10? Ele falou: eu não destruiria. E se tiver 5? Por fim, não existia justo naquela cidade. As pessoas, elas matavam umas às outras, elas não acolhiam o próximo, elas tinham um decreto dado pelos 2 reis de Sodoma e Gomorra, que não podia ajudar o órfão, e nem a viúva, e nem ao pobre. E é por isso que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a condenação que o Eterno colocou sobre eles com fogo e enxofre. Veja, Abraão, mesmo sabendo que a cidade de Sodoma e Gomorra era desta maneira, as pessoas eram assim, sem falar do sodomismo, sem falar da prostituição, sem falar do homossexualismo, sem falar de tudo isso que acontecia lá. Abraão suplicou pela cidade de Sodoma e Gomorra. Agora a pergunta que não quer calar é: você faria isso pela cidade de Sodoma e Gomorra? Esta é a pergunta. Será se você teria misericórdia de pessoas maldosas? Assim como nós vemos nos noticiários, pessoas matam as outras injustamente e logo em nosso coração vem
vem querer julgar esta pessoa logo e condená-la à morte? Será se você teria a mesma capacidade que Avraham Avinu fez de ter misericórdia da cidade de Sodoma e Gomorra? A maioria das vezes não. Por quê? Porque estamos presos a um legalismo. Estamos presos a uma situação aonde os homens é que ditam as regras e nós obedecemos porque são mandamentos de homens e não do Eterno. O mandamento do Eterno é o que está na Torá e o mandamento dos homens é o legalismo. É impor o que está além do que está escrito. Veja, nós temos 613 preceitos e 10 mandamentos. O Eterno deu para o povo de Israel, mas o homem quer colocar muito mais, para se mostrar para os outros que é melhor, que é o maior, que é o que prevalece, é o que é o bambambam, né? Infelizmente é isso que acontece. Existe um caso engraçado na Bíblia, que é o de Jonas. Jonas, todo mundo sabe a história, que ele não pregou para a cidade de Nínive, porque Nínive matava os profetas. E o Eterno, um dia, deu 2 lições de moral para Jonas e Ioná. Ele foi engolido pelo peixe, né? E depois ele foi e pregou a cidade de Nínive. E depois ele foi para o deserto. E lá, no calor do meio-dia, ele se desfaleceu-se por causa do calor e desejou a morte. Porque o Eterno tinha que vingar aquele povo de Nínive e não abençoá-los, e não fazer eles se voltarem para o Eterno. E aí o Eterno faz nascer uma árvore em cima dele. E aí ele dorme com aquela sombra fresquinha, aquela brisa batendo. E no outro dia o Eterno manda um verme que come a planta. E aí a planta morre. E ele fica revoltado, pedindo a morte. Aí o Eterno chega para ele, dá outra lição de moral e diz: Jonas, você não teve o trabalho de cavar, plantar essa semente. Você não teve o trabalho de plantar, cavar essa semente e nascer esta planta, esta árvore. Você não teve. E eu mandei o verme comeu a planta e você achou ruim. Né? Em outras palavras, você veja a cidade de Nínive que não sabe discernir da mão direita à esquerda, que não sabe discernir do bem e do mal. Você não teve misericórdia, você teve misericórdia da planta, ou seja, você teve misericórdia da planta porque o verme comeu. Eu não terei misericórdia da cidade de Nínive? Veja, ele não teve nenhum trabalho, Jonas, mas ele teve misericórdia da planta que morreu. Sabe por quê? Porque a planta lhe causou sombra. Veja o homem egoísta. A pergunta é que eu quero fazer a todos que estão ouvindo este shiur. Você teria misericórdia? Ou o que nós estamos mais vendo hoje em dia é as pessoas se judaizando, pegando todos os aparatos do judaísmo, colocando dentro da sua casa, colocando dentro da sua vida, colocando na testa, na cabeça, aonde for, para se dizer que é judeu,
mas são justiceiras. São pessoas que querem cometer a justiça com as próprias mãos. São pessoas avarentas, pessoas que querem odiar o irmão no coração. Isto é um fato que está acontecendo hoje. Então, o que eu quero dizer para você servir ao Eterno, você tem que praticar as obras de Avraham Avinu. O resto é resto. Não estou tirando a credibilidade, mais uma vez, do judaísmo, seus princípios, sua essência, de maneira nenhuma. O judaísmo, pelo contrário, tem honrado desde os tempos primórdios que realmente eles querem servir ao Eterno. Eu estou falando de judeu mesmo, estou falando de ser vergonha, de pessoas que se dizem judeu, de casas de Hassatã, não. Estou falando de judeu mesmo, tá? Então, é isto que eu queria trazer para você neste Shabat. Que as obras de Avraham Avinu venham ser prioridade. Uma certa vez, os fariseus disseram para Yeshua: nosso pai Abraão. E aí Yeshua falou: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Eu lhes digo, Abraão se alegrou muito quando viu meu dia. E aí eles disseram: tu não tens nem 50 anos e viste Abraão? E pegaram em pedras para atirar nele. Veja, isto é judeu. É o que acontece hoje. Isto é o que acontece hoje. Por você falar a verdade, as pessoas não dão crédito. Por falar a verdade de uma forma simples e saudável, as pessoas não dão crédito. Sabe por quê? Porque as incomodam. As pessoas nem compartilham. Mas se nós estivéssemos falando sobre a Kabbalah, sobre os mistérios do mundo oculto, nossa, as pessoas iriam compartilhar, iriam fazer tanta coisa. Mas não, o ensino simples e saudável, como Paulo disse, é esse. Mas infelizmente, não são todos que aderem aos princípios da vida. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos mais uma vez e compartilhe este vídeo. Porque às vezes, pessoal, existem pessoas que são simples e verdadeiras, que estão agora descobrindo as essências do judaísmo, os princípios do judaísmo, e acabam se metendo em comunidades que têm um histórico horrível, que tem um histórico terrível, entendeu? São intrigas, desavenças, maldades, acusações, difamações que essas pessoas carregam em suas vidas. E aí elas criam uma comunidade, as pessoas vão para uma comunidade e lá se acabam sendo martirizadas, condenadas porque querem uma coisa simples e verdadeira. Então compartilhe, mande para os seus amigos que estão indo numa comunidade, seus irmãos. Se você realmente o ama, mande este vídeo para eles. Se você realmente ama os seus irmãos, mande este vídeo, mande este áudio, para que vocês possam aprender o que é servir ao Eterno com alegria e com shalom. Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.